E no vídeo de hoje vamos falar sobre a WEG e sobre o último balanço referente aos resultados do segundo trimestre de 2025. E aqui no vídeo vamos abordar rapidamente o que é a WEG, os resultados, o preço teto segundo Graham e Décio Bazinho, e no final eu vou fazer algumas considerações. Eu sou o Miguel, esse é o canal Dividendo e Tradição, então fica comigo até o final para você não perder nada. E veja só o seguinte, tudo o que eu aprendi até hoje sobre dividendos começou com livros, mas não é qualquer livro. Eu separei uma lista com os mais poderosos, os que realmente mudaram o meu jeito de investir e aceleraram os meus resultados. E claro, eu disponibilizei essa lista com um link para todos esses livros, está aí no comentário fixado. Então não deixe de ver, porque esses livros valem mais do que muita mentoria por aí. Bem, antes de mais nada, a WEG é uma empresa brasileira que foi fundada em 61 e que atua no setor de equipamentos eletrônicos industriais, com foco em máquinas elétricas, automações, tintas e vernizes. E, inclusive, a empresa também é conhecida mundialmente por atuação em diversas áreas como geração, transmissão e distribuição de energia, além, é claro, de motores comerciais para aplicações industriais. E aqui, logo de cara, os destaques do segundo trimestre foram os seguintes: receita operacional líquida, que cresceu versus o segundo trimestre do ano passado, atingindo a marca de 10,2 bi de reais, um EBITDA que também cresceu e foi na ordem de 2,3 bi, um aumento de 6,5%. Entretanto, houve uma redução no ROIC, que é o retorno sobre os ativos da empresa, que caiu 4,5 pontos percentuais. E aqui o retorno sobre o capital investido tem o gráfico de barras que no mesmo período do ano passado atingiu a marca de 37,4% e hoje está na marca de 32,9%, que ainda assim é um baita retorno sobre o capital investido. E houve também aumento no lucro operacional após impostos de 11,8% e também aumento no capital investido de 27,1%, todos em comparação com o mesmo período do ano passado. Já aqui no desempenho das áreas de negócio no segundo trimestre, a WEG apresentou crescimento na parte de equipamentos eletrônicos industriais, crescendo 2,8% no mercado interno e 16,7% no mercado externo. Já na parte de geração, transmissão e distribuição de energia, houve redução de menos 1,6% no mercado interno, mas a demanda externa cresceu em 16,1%. Motores comerciais e appliance, que teve crescimento de 1,3% no mercado interno, e no mercado externo, um crescimento de 29,5%. Tintas e vernizes, que é uma fração muito pequena da empresa, crescimento de 10,8% no mercado interno e no mercado externo, um crescimento de 9%. Então, apenas no mercado interno, na parte de geração, transmissão e distribuição de energia, que houve uma ligeira redução. No resto, crescimento em todas as áreas. E aqui a gente percebe a exposição que a WEG tem ao mercado externo, e isso é muito bom porque atrela as receitas da empresa ao dólar, então de certa forma você fica um pouco protegido das oscilações do câmbio quando você investe em uma empresa como essa. É por isso que, e sem dúvidas alguma, um tarifaço como o atual ruído no mercado iria impactar demais os resultados da WEG. E aqui na parte de Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, acontece o seguinte: em relação ao segundo TRI de 2024, a receita operacional líquida cresceu 932 milhões, o CPV ex depreciação, que é o custo de produção vendida, diminuiu em 785 milhões, teve também redução do resultado por conta das despesas normais de venda, despesas gerais e administrativas também derrubaram, fora outras despesas menores, o que culminou em um EBITDA de 2 bilhões 259 milhões e fração. E aqui na parte de investimentos, o Capital Expenditure, que são os reforços e melhorias na operação, foi de 583 milhões e fração, e grande parte foi no exterior. Observe aqui uma fábrica na China. Observe que não foi também o maior investimento no trimestre. O quarto trimestre de 2024 foi maior, mas ainda assim um investimento expressivo. Então, depois de olhar todos esses números, o lucro líquido do segundo trimestre de 2025 foi de 1 bilhão 591 milhões e 952 mil, um aumento de 3%
em relação ao último trimestre e um aumento de 10,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, sem dúvidas, um resultado consistente e crescente ao longo do tempo. Agora, uma questão muito interessante, e para isso eu precisei trazer os indicadores da WEG, é o seguinte: observe que a WEG não é aquela empresa que tem a característica hoje de pagar bons dividendos. No momento, a WEG é uma empresa mais de reinvestimento do próprio caixa para seguir trazendo um crescimento nos lucros, como você pode ver esse CAGR, de 31,76%, que foi primoroso. Não significa que vai continuar acontecendo, mas é bem provável que os lucros sigam crescendo. Então, nesse momento, não é interessante para a WEG distribuir dividendos e justamente visando esse crescimento nos lucros futuros, o mercado precifica a WEG com um PL de 23,75. E aqui a gente tem dois cenários. Quando um PL está tão alto, é sinal que tem uma grande tendência do lucro crescer, que o mercado está enxergando alguma coisa, um possível retorno lá na frente. Então, o PL acaba subindo. Quando o PL está baixo, é sinal que o mercado não acha que os lucros vão ser tão crescentes, então naturalmente o preço da ação não fica super valorizado, como é o caso de empresas como o Banco do Brasil, que tem um PL mais baixo e já está na fase de distribuição dos seus resultados. Mas aqui você tem que entender que não existe nada concreto. Não tem nada que garanta que a WEG vai seguir crescendo nas suas cotações a ponto de diminuir esse PL aqui para casa dos 10, dos 12. É difícil. Então, quem compra a WEG tem que entender que não vai ser aquela ação que vai gerar um fluxo de caixa na sua carteira. Então, definitivamente, a WEG não entra na minha carteira, pelo menos em uma carteira previdenciária no começo, não deveria entrar. Agora, quando o sujeito já tem uma certa maturidade, já tem um bom fluxo de caixa fruto dos dividendos, aí não existe problema em se expor a uma ação que não vai pagar dividendos por tão cedo e talvez traga um dividendo mais atrativo no futuro. E quem comprou o WEG lá atrás por R$10 pensando isso, certamente hoje, ao invés de ter um dividend yield de 2%, está com um dividend yield on cost de 9%, porque a WEG distribuiu 90 e poucos centavos no último ano. Então, no futuro, talvez ela venha distribuir 5, 6 reais, não sei, e quem comprou nos preços atuais vai ter um dividendo bacana, mas não é nada concreto. É preciso a empresa crescer muito ainda para justificar isso. Então, eu prefiro ficar de fora. Tem coisa mais barata e mais interessante, na minha opinião. Só que eu reuni esses dados e consegui o cálculo do preço teto segundo o critério de grandes nomes do mercado. Veja bem, o primeiro é o Benjamin Graham, que deixou uma fórmula, mas que hoje em dia já não é tão utilizada, porque na época em que ele fez, o mercado era mais ineficiente, então os ativos estavam muitas vezes largados, e o próprio Graham, naquela época, ele já sabia que essa fórmula não iria se aplicar no futuro para empresas de tecnologia, que não têm tantos ativos tangíveis e consegue gerar uma receita interessante. E aí, com isso, o preço sobre o valor patrimonial acaba ficando distorcido, porque uma empresa de tecnologia não tem tantos prédios, não tem tantas coisas tangíveis. Mas no caso aqui da WEG, eu acredito que esse cálculo é interessante. Então, segundo Graham, aqui está a fórmula dele, o lucro por ação e o valor patrimonial por ação, que precisa ser preenchido. Esse 22,5 ele já deixou pré-estabelecido. Então, considerando o atual lucro por ação, que é de 1,53, e um valor patrimonial por ação de 5,29, que está aqui também, ele encontra um preço justo de R$ 13,50, muito abaixo do que a WEG é cotada hoje. Então, só por aí dá para sentir. Mas como a WEG é uma empresa já de crescimento, como você sabe, então faz mais sentido usar a fórmula do Graham de crescimento. E aqui a gente vai mostrar isso. Veja bem, ele pega o lucro por ação de 1,53, o G é a taxa de crescimento anual esperada dos lucros nos próximos anos, que ele costuma usar o CAGR da própria empresa, como você pode ver aqui, 31,76. Então, com esses números, ele consegue fazer o cálculo, e aí, no caso de um crescimento firme nas receitas da empresa, no lucro líquido ao longo do tempo, então o preço justo para a WEG, na verdade, seria de R$ 110,19, considerando que ela vai continuar crescendo no mesmo ritmo que tem crescido. Mas, mais uma vez, é bom lembrar que a gente está no Brasil. Então, se até o passado é incerto aqui, imagine o futuro. Então, não dá para confiar cegamente. Talvez fosse um país com menos turbulências, mais segurança fiscal, mais segurança jurídica e constitucional. Talvez dava para entender esses números. Mas observe que a WEG hoje é cotada bem abaixo dos 110. Então, para quem acredita no crescimento da empresa, você vê que faz sentido segurar o papel. Então, aqui, o preço justo conservador, que é o valor intrínseco
intrínseco clássico que ele mostra no livro O Investidor Inteligente é de R$ 13,50, mas isso daqui já seria para uma empresa madura que vai ali distribuir dividendos. Então, se já fosse esse o caso da WEG, teria que esperar ela cair bastante para atingir esse patamar de preço. E já que, considerando o crescimento, R$ 110,19, o que está bem distante do preço atual. E aqui é claro e evidentemente, só a título de comparação, o preço justo, segundo Décio Bazin, seria de R$ 16,47. Isso para você que não sabe, porque Décio Bazin, ele estabeleceu um dividendo mínimo de 6%. Então, com o atual dividendo da WEG, que foi de 90 e poucos centavos, para isso corresponder a 6%, seria necessário que o papel caísse para R$ 16,47, o que, na minha opinião, é bem difícil de acontecer, a não ser que o mercado fique muito temeroso com a questão do tarifaço ou coisa do tipo, e que o mercado realmente entre em uma depressão profunda, aí talvez atingisse essa marca, mas é muito difícil. Então tá aqui o Graham, preço justo com o crescimento, considerando o crescimento da empresa, o valor intrínseco da ação, que seria algo mais ou menos parecido com o que o Décio Bazin procura, mas na minha opinião, ambos os preços são polos muito distantes e difíceis, mas não impossíveis de serem atingidos. E bem, eu disse que eu iria deixar as minhas considerações para o final, mas eu acabei dizendo no meio do vídeo. Então o que acontece é o seguinte, definitivamente WEG não é uma empresa para minha carteira, talvez fosse, caso eu já tivesse um patrimônio muito mais relevante do que o que eu tenho hoje, e se os dividendos já fossem robustos, ao ponto de eu poder me expor sem problemas a uma empresa que ainda não paga tantos dividendos. Mas nesse começo eu preciso girar minha bola de neve e seguir firme com a minha estratégia, porque na minha opinião, eu prefiro já comprar uma empresa consolidada, não que a WEG não seja, mas uma empresa que já está na fase de distribuição de proventos, empresas sólidas, maduras. Então é por isso que eu deixo a WEG passar. Muito obrigado por ter assistido até aqui, e se você gostou, por gentileza, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal Dividendo e Tradição e aproveita para agora, clica na setinha aí embaixo e manda para aquele teu amigo que tem WEG, que no mínimo ele vai achar esse resultado interessante, especialmente pela questão do preço teto. E agora eu te convido a clicar nesse vídeo que está aparecendo na sua tela para você entender como juntar dinheiro de forma automática, mesmo ganhando pouco. É muito interessante e eu sei que você vai gostar, então clica aí. Um abraço para você e fique com Deus!